Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui estamos de volta, dando sequência no vídeo 366. Então, hoje nós vamos no Livro dos Espíritos mesmo, né? Nós vamos hoje para a questão de número 344. Só que hoje é um novo tema. Já não é mais o tema anterior da volta do espírito à vida corporal, né? Que seria o prelúdio da volta do espírito ao corpo físico, né? Agora já é um outro tema. Por quê? Porque nós terminamos aquele outro tema já. Então, conforme nós vamos terminando, nós vamos dando sequência. Depois da união, agora é união da alma e do corpo. Depois vai ser faculdades morais e intelectuais do homem. Então, veja bem, o Livro dos Espíritos, nós vamos esmiuçar ele inteiro. Só que, por orientação da espiritualidade, a gente trabalha um capítulo, depois a gente trabalha um outro, depois a gente trabalha um outro. Então, vocês observam que nós ainda não fomos ainda no primeiro capítulo, na questão número 1, que é Deus, número 1. Então, não fomos ali. Então, vai tratar tudo primeiro, para depois tratar aquela primeira questão do Livro dos Espíritos. Então, união da alma e do corpo. Só que, na verdade, provavelmente vai ser colocado no título do vídeo, união da alma ao corpo físico. Olha só para você ver como que muda a situação. União da alma ao corpo físico. Porque união da alma ao corpo físico gera-se uma expectativa, gera-se uma especulação, gera-se uma curiosidade. Ora, mas como que é que une-se a alma ao corpo físico? Tá, que do jeito que tá aqui, Kardec, veja bem, Kardec escreveu certinho aqui, ó. União da alma e do corpo físico. Ele escreveu certo. Só que no esmiuçamento, nós não podemos colocar igual, nós temos que mostrar um outro lado. Isso que é importante no esmiuçamento, é mostrar um outro lado que às vezes as pessoas não conseguem entender. Como, por exemplo, ó, essa questão 344 da união da alma e do corpo, Kardec faz a seguinte pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? Nossa, gente, isso é complexo. Isso é relativo, cada caso é um caso, mas isso é uma bagunça no esmiuçamento, que eu acredito que nós não vamos assim esmiuçar tudo. Porque, olha, se nós formos falar tudo, vai gerar vídeo que você nunca viu na sua vida, assim, o tanto de vídeo. Por exemplo, ó, em que momento a alma se une ao corpo, né? Muitas pessoas, aqui os bons espíritos, eles vão dizer assim, ó, a união começa na concepção. Depois eu vou ler o restante da resposta. Por isso que é gostoso você ter um livro dos Espíritos em mãos para você ir também acompanhando o esmiuçamento. Para você ver a cabeça perturbada aqui, onde mexe.
Porque às vezes as pessoas me ouvem dizer aqui, né? E fica pensando assim, mas sabe que tem fundamento? Isso é invenção dele. Não, também não tem nada de invenção. Veja bem, ó. Em que momento a alma se une ao corpo? Por que que eu digo que isso é relativo e isso é complexo? Porque todo mundo, os espíritas, aprenderam na questão 344 que a união da alma e do corpo, ela se dá, né, com a união, que a união, ela começa na concepção. Não deixa de estar certo. Kardec fez a pergunta correta, os espíritos responderam corretamente, só que existe um esmiuçamento. Existe um esmiuçamento por detrás disso aí. Existem mais coisas além da união começar na concepção. Você entende que a união da alma, ela não começa exclusivamente no momento da concepção. É lógico que assim os bons espíritos nos dizem, mas nós temos que raciocinar. Veja bem, a união da alma ao corpo físico, vamos pensar da seguinte forma: ela começa no plano espiritual. Vamos pensar assim, um casal. Só que aí tem o anterior, tem o anterior, tem o anterior, tem o anterior, mas vamos pensar se na sua filha e no seu genro. A sua filha e o seu genro, eles programaram no plano espiritual para se reencontrarem no corpo físico. Eles programaram. Só que, veja bem, nessa programação deles, os bons espíritos chegaram e disseram assim: olha, vocês vão reencarnar, né? Nós vamos reencarnar. Vocês precisam, de fato, reencarnar, porque vocês têm uma prova, né? Vocês têm tem prova, tem expiação. Vocês contraíram débitos com 4 espíritos em vidas passadas. Olha só para você ver o engastai que fica aqui na minha cabeça. Então, ao reencarnar, vocês já terão na ficha espiritual de vocês programado esses 4 espíritos para nascer através de vocês. Tudo bem. Então vamos esquecer o momento de concepção daquele casal ali, da tua filha e do teu genro. Vamos começar a tratar da agora em diante, só para você ver né? Só para você ter uma noção. A concepção, ela não começa quando o espírito ali na concepção.
A reencarnação não começa na concepção. A reencarnação, ela começa quando aquele casal começa a namorar. Quando a tua filha começou a namorar o teu genro, ali eles já estavam trazendo de vidas passadas, da programação reencarnatória. Olha só para você ver, não já parar. Um compromisso, uma responsabilidade. Então a concepção, ela se dá. Gente, isso é um esmiuçamento. Isso é só para você, isso é um estudo. Não vamos, o Allan Kardec disse corretamente, os bons espíritos também disseram corretamente. Então isso aqui é um estudo para as pessoas raciocinar, pensar. Porque muitas pessoas pensam que a reencarnação começa na concepção. E eu vou tentar mostrar um outro ângulo. A concepção, ela começa no momento em que aquele casal se reencontra pela primeira vez na Terra. Mas como assim, Luiz? Ali eles reencontram e firmam aquele compromisso que assumiram lá no plano espiritual, principalmente com aqueles 4 espíritos que eles lesaram em vidas passadas. Então eles firmam um compromisso. E durante o período todo de namoro, vamos dizer que eles namoram durante 5 anos. Aqueles 4 espíritos, na maioria das vezes, eles são integrados àquele casal de namorado durante aqueles 5 anos, para que já vão se familiarizando com a situação na Terra. Porque aquele casal tem dívida a acertar com eles. E aqueles espíritos, eles retornarão ao corpo físico através da reencarnação. Então, quando o casal casa, olha só para você ver, firma mais, desculpe, firma mais o compromisso, a responsabilidade um para com o outro. Então, naquele momento que eles resolvem, ter filhos, você entende que aquele processo todo começou quando eles começaram o namoro aqui na Terra. Mas fora o namoro na Terra, a programação deles no plano espiritual. Fora a programação no plano espiritual, as existências em vidas passadas. As existências em vidas passadas. Então eles casam, aí eles resolvem a ter um filho. Aí a espiritualidade prepara aquele filho que já está familiarizado com o casal. E ali, através do ato da concepção, ocorre um dos processos reencarnatórios. Então, o ato da concepção não é
No esmiuçamento, o primeiro ato de regresso do espírito ao corpo físico. Existe uma escala enorme passada de afeto, de desafeto. Você entendeu? De afeto, de desafeto, de mágoa, de ressentimento, de um processo imenso que nós, naturalmente, não temos condições de, no corpo físico, de nos inteirarmos de toda a programação. Então, os bons espíritos, eles respondem que começa na concepção. Mas isso porque o processo é muito relativo. É muito complexo. Não há como os bons espíritos, ou melhor, não havia como eles, os bons espíritos, no bom sentido, ficar perdendo tempo com um esmiuçamento assim tão minucioso. Então, por exemplo, o que eu quero dizer, a reencarnação, para simplificar, a reencarnação do teu filho e da tua filha começou quando você encontrou a tua esposa ou você encontrou o teu marido, quando vocês começaram a namorar. Quando vocês começaram a namorar. Que vocês firmaram um compromisso, automaticamente, imperceptivelmente, sem saber que vocês já traziam uma programação aqui para a Terra, de que essa programação era de receber o teu filho, a tua filha. Pois bem, vocês casaram. Então, o primeiro ato é o do encontro do casal. O segundo ato é o casamento. O terceiro ato é o da concepção. O quarto ato é o do nascimento da criança aqui na Terra. Depois ainda existe, dos 7 anos aos 14, a primeira etapa reencarnatória. Dos 14 aos 21, mais uma etapa reencarnatória. Não sei se você sabe disso. O espírito, tirando essas etapas do esmiuçamento que eu estou mostrando aqui para você, o espírito, ele só completa a sua reencarnação só está aqui na Terra, formalizada, pronta, quando ele completa 21 anos. Isso os bons espíritos é que disseram isso. Principalmente em obras de André Luiz, tem esses assuntos. Da concepção aos 7 é uma etapa. Dos 7 aos 14, segunda etapa. Dos 14 aos 21, outra etapa. 3 vezes 7, 21. É 3 etapas de 21 anos. Só que nós estamos tentando mostrar que essas 3 etapas, elas só são possíveis. Vamos ver se você consegue raciocinar desse jeito.
elas só são possíveis na vida do reencarnante, ou melhor, do reencarnante, do reencarnado. Se você começou a namorar com a sua esposa ou com a tua esposa. Então, o primeiro ato é o encontro do casal. O segundo ato é o casamento. O terceiro ato é o da concepção, que para a espiritualidade passa a ser o primeiro ato, que passa a ser o primeiro. Mas no esmiuçamento, nós temos que mostrar esse elo. Agora, se fôssemos mostrar ainda outras, camadas, não começaria quando o casal reencontra-se pela primeira vez. Outra etapa é aquela que firmaram no plano espiritual para reencarnarem juntos. Olha, Juventino, pois não, Manuela, vamos reencarnar? Vamos reencarnar. Aí é uma etapa. Aí chegam os mentores, vocês prejudicaram 4 espíritos, então vocês vão ter que recebê-los lá. Mais uma etapa. Porque são etapas da reaproximação. Porque não são só os casais espíritos que se reaproximam para casar. Os espíritos os quais nós prejudicamos em vidas passadas, tanto os espíritos simpáticos quanto antipáticos, eles aproximam-se daquele casal que se encontra no corpo físico para uma familiarização no corpo físico. Eu mesmo, por exemplo, eu permaneci quase que 2 anos ligado. Essa reaproximação é ligado, não fica ali coladinho ao casal, não. Eu permaneci quase 2 anos ligado ao casal que nessa existência, me quiseram como filho. Quase 2 anos me familiarizando com eles, para que no momento da concepção, eu, através da miniaturização perispiritual e espiritual, eu pudesse retornar ao corpo físico. Auxiliado, nesse momento, muitos espíritos são auxiliados por muitos amigos, se ele os tem. Se não tem muitos, ele é auxiliado por poucos. É auxiliado por 2, por 3, por 10, por 50, por 200. Auxiliado. Tem espíritos que reencarnam por conta própria, ele sozinho. Como tem espírito que precisa, aliás, que ele reencarna através do processo compulsório. Tem espírito que não estão em condições ainda nem de reencarnar devido ao grau de monstruosidade deles. Eles não estão em condições de reencarnar no mundo de provas e expiações, mas encontram-se reencarnados em mundos muito primitivos, muito selvagens. Como cada caso é um caso, a reencarnação no mundo de prova e expiação se dá de uma forma, no mundo de regeneração se dá de outra forma. Em mundos mais evoluídos, a reencarnação ela não tem o mesmo princípio que se usa na Terra. Eles usam outros métodos, que na verdade lá nesses métodos deles
não se utilizam a concepção, utiliza a concepção, mas não se usa nesses mundos, não se usa ato sexual, porque eles já se despojaram disso devido à sua evolução. Então, por isso que o negócio é complexo. Né? Então, vamos para outro vídeo, que o negócio ainda vai pegar aqui para frente.